Boa tarde a todos e todas, né? Como eu havia falado no vídeo anterior, né, eu estarei, né, gravando uma série de vídeos, né, mostrando alguns procedimentos básicos, né, para o cultivo de orquídea. Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês, né, para dar um like lá, para que o canal continue crescendo, né, e mais pessoas, né, visualizando. E vocês também podem estar, né, comentando, podem estar dando sugestões, podem estar tirando dúvidas e, na medida do possível, eu estarei respondendo vocês. Como eu havia falado, né, eu iria estar fazendo uma série de vídeos mostrando, né, cada procedimento. No vídeo anterior eu mostrei a questão dos adubos, né, a questão dos fertilizantes para quem utiliza fertilizante. E agora eu vou, né, falar um pouquinho aqui para vocês, né, sobre os tipos de substratos que eu utilizo no cultivo de orquídeas. E como eu falei, né, eu utilizo, né, quem já viu o outro vídeo vai perceber, vai conseguir entender o que eu estou dizendo, né? Quem não viu é bom que veja o vídeo anterior para que vocês possam, digamos assim, entender todo o contexto. E eu falei, né, que eu sempre analiso, eu sempre observo, né, o ambiente das orquídeas. Então eu procuro sempre imitar este ambiente. E é a melhor forma para cultivarmos essas plantas. É que você observe minuciosamente o ambiente onde ela vive, principalmente quando se trata de espécies, né? Eu sei que hoje em dia já existem muitos híbridos, né? Mas os híbridos ainda são mais fáceis de serem cultivados, né? São mais fáceis de serem cultivados, até mesmo porque eles passaram por um melhoramento, né? Por um melhoramento genético, e isso também acaba facilitando o cultivo, justamente porque são mais resistentes a patógenos, a doenças, a pragas, entendeu? E isso facilita o cultivo. Mas, né, como essas plantas, né, se tratando das plantas epífitas, então essas plantas, independente de ser espécies ou híbrido, então a forma de cultivo será, né, basicamente a mesma, né? Existem vários tipos de substratos, né, que essas orquídeas conseguem se desenvolver muito bem. E começando por essa BLC, né, este BLC Pastoral Aniel Carnier, né, ele está, né, o substrato dessa orquídea é chip de coco, né, e pedaços de caule de canela de seriema, né, que é uma planta que se desenvolve em ambientes rupestres. O que foi que eu fiz? Peguei, né, esses pedaços de caule já seco, não a planta, né, não a planta viva, porque seria uma agressão ao meio ambiente, né? Então é melhor que você utilize seca já, né, já morta. Então o efeito, né, vai ser o mesmo, porque elas gostam, a madeira, né, o caule dessas plantas é muito propício ao desenvolvimento
de orquídea, porque ele tem muitos nutrientes, ele tem líquens, ele tem alguns tipos de fungos lá dentro que são importantes, né, para o desenvolvimento da orquídea. E além disso, né, além desses produtos, eu utilizo também a questão do caroço de siriguela, né, que eu vou tentar mostrar ali perto da câmera, né, para que vocês possam estar vendo. Entendeu? Aqui, ó, os caroços de siriguela, entendeu? Esses caroços de siriguela, eles passam por um tratamento, né? Qual é esse tipo de tratamento? Vou falar para vocês. Inclusive, essa Phalaenopsis aqui, ela já está até florescendo novamente. E qual é esse tipo de tratamento que eu faço nesses caroços de siriguela? Então, eu pego, depois de seco, eu higienizo eles, geralmente com uma solução de água sanitária, deixo por um tempo, né, para poder remover o tanino, que é uma substância, né, presente em caules, em algumas amêndoas, que é prejudicial para o desenvolvimento das raízes das orquídeas. Então, o que é que eu faço? Eu faço esse processo, coloco para secar, depois de um bom tempo, né, ela já seca, ela já, digamos assim, bem, como é que eu posso dizer, bem mais velha, né, bem mais envelhecida, eu utilizo para plantar as orquídeas. E não utilizo muita coisa, né? Esse vaso aí ele tá cheio, mas às vezes eu utilizo muito pouca coisa, né? E elas se desenvolvem muito bem, sem precisar, digamos assim, qualquer outro tipo de coisa. Aí às vezes, para poder enriquecer ainda mais, eu misturo chips de coco, também passado por esse mesmo tratamento que as sementes, que os caroços de siriguela, né? E eu misturo e acabo, né, utilizando essa mistura de substratos. E as orquídeas, elas se dão muito bem. Aqui, essa Phalaenopsis florida, né, como vocês podem ver, né, uma floração muito bonita. Né, não tá tão, digamos assim, com tantas flores, porque aqui eu já tinha cortado, né, a haste floral, e aí ela nasceu uma outra, deu origem, né, a um galinho com essas flores. Né, você pode ver como ela está muito, vocês podem ver como ela está muito saudável, né, não tem nenhum tipo de doença, tá vendo? E o que eu utilizo são chips de coco, tá vendo? E ela está se desenvolvendo muito bem. Ela já está no momento de fazer o replantio, né? Quando terminar essa floração aqui, eu vou cortar essa mudinha aqui, porque aqui eu já tinha cortado ela, né? Nasceu essa muda e eu vou cortar para ver se nasce outra mudinha novamente. Porque eu nunca tive a sorte de formar cakes na haste floral. Então é dessa forma que eu consigo, né, fazer mudas de Phalaenopsis. Aqui eu tenho uma Cattleya nobilium, né, utilizando também o chip de coco, né, e o substrato, esse substrato ele é enriquecido justamente porque, como eu já falei no vídeo anterior, né, cai algumas folhas, tá vendo? Algumas folhas de árvore seca, tá vendo? Alguns restos de madeira, caroços de siriguela que às vezes eu coloco também, e isso proporciona um ambiente, né, um substrato adequado para o desenvolvimento. Já está saindo aqui um brotinho, logo logo ela tem, essa Cattleya nobilium tem uma nova floração. Eu utilizo também, né, cascas de madeira, né? Então aqui são Cattleyas walkerianas.
Cattleya walkeriana, e elas já florescem anualmente e elas estão completamente, né, adaptadas nessas cascas de árvores. Então, o que é que acontece? Essas cascas aqui são de uma árvore chamada baraúna e elas se desenvolvem muito bem, né? E é uma casca bastante resistente. A partir do momento que você fixa, ela vai durar muitos anos. Essas orquídeas aqui elas já têm 10 anos, mais de uns 10 anos, que estão fixadas nessa casca. Então, assim, como eu falei para vocês, eu observo todo... eu tento imitar o ambiente natural das orquídeas, né? E com isso eu não tenho nenhum problema. Então, dependendo do tipo de orquídea, que na verdade essas orquídeas epífitas, basicamente substratos, né, qualquer tipo de substrato que não seja terra, porque terra para plantas epífitas fora de cogitação, porque elas não gostam, elas não se desenvolvem, né? E aí você pode até matar a sua orquídea. Eu utilizo também cacos de coco, tá vendo como é o caso dessa Cattleya aborigiana, né? Que por sinal está florida, muito linda, bem delicada, tá vendo? Não tem nada, apenas raízes aqui dentro da casca do coco, tá vendo? Apenas raízes. Então essas orquídeas, ela é uma orquídea que ela cresce, ela é entorceira, mas ela não, aqui ela não tá digamos assim, não tá muito grande, porque o ambiente também, a forma como eu cultivo ela digamos assim, ela não cresce muito. Então ela fica, digamos, um tamanho bem reduzido. E eu acho ela bem mais graciosa dessa forma. Aqui eu tenho uma torceira de, né, Laelia grandis, né, olha como ela está entorcerada. Ela está plantada em fibra de coco. Fibra de coco eu não gosto muito. Eu utilizo, mas não tanto. Inclusive ela já está precisando fazer alguns cortes, porque ela está com 4 frentes, tá vendo? Preparadas para florir esse ano, né? E algumas aqui ainda, não digo cega, mas que parou de crescer, mas que logo logo elas estarão crescendo. Então ela, na verdade, ela está com 5 frentes, né? Só que uma não nasceu um novo broto. E ela está com fibra de coco, mas como eu falei para vocês, eu não gosto muito da fibra de coco, justamente porque, né, acaba retendo muita umidade, né? E não é que a orquídea não gosta de água, a orquídea gosta de água, porém ela gosta na medida certa. E assim, o que é que acontece? A fibra de coco, para ambientes, aqui eu não tenho tanto problema, mas para ambientes chuvosos, né, ambientes muito úmido, o que é que acontece? Pode acabar, né, digamos assim, facilitando a entrada de patógenos, a entrada de doenças que pode vir prejudicar o desenvolvimento, né, das orquídeas. Aqui eu tenho uma Cattleya metistogosa, né? É a única aqui foi a única que eu achei aqui mais, digamos assim, mais cômoda para estar mostrando para vocês pelo tamanho, porque as outras são lá gigantes, quase 1 metro de altura, né? E também elas estão lá na bancada, com as raízes fixadas, e aí eu não quis, né, tá, digamos assim, agredindo elas, porque já está próxima à florada, e aí eu não quero estar prejudicando a floração dessas plantas, dessas orquídeas. Aí eu consegui essa daqui, fixada aqui num pedacinho de madeira, né, num painelzinho de madeira, e ela está muito bem, e ela floresce, né, todo ano. Tem também aqui, né, vou mostrar aqui para vocês os chips de coco, né, depois de passar por todo aquele processo. O que é que eu faço? Eu pego um martelo, trituro para que eles fiquem em pedaços menores, e é isso que eu utilizo para
para estar fazendo o substrato. Aqui eu tenho outra Cattleya valqueriana, né? Uma Cattleya valqueriana, elas gostam muito de pedaços de casca, toquinhos, casca de coco, aí é como as raízes dela se fixa no caroço de siriguela. Elas gostam também dos caroços de siriguela. Elas se desenvolvem muito bem as raízes, né? E se fixa muito bem no caco de coco. Aqui eu tenho uma outra Cattleya, né? Jovem ainda, nunca floresceu. E ela, tá vendo? Não tem muita coisa aqui dentro, né? É interessante que você coloque o mínimo de substrato possível, apenas para ela fixar, né, na casca do coco. E isso aqui dura anos, pode durar anos. E você não precisa se preocupar com a questão de adubação e também com a questão de estar trocando substratos, porque dependendo do substrato você precisa estar trocando sempre. Aqui eu tenho outra, né, uma Laelia grandis, né, também com casca de coco, aí o processo, né, de folhagem que cai aqui dentro, fezes de pássaros, e com isso, né, eu vou mantendo o meu cultivo. E para finalizar, né, para finalizar ainda não. Vou estar mostrando aqui também, né, que eu utilizo também a questão dos vasos de cerâmica, né? Esse aqui é uma Cattleya, né, uma Cattleya Bruno Bruno, é um híbrido também, está bastante entorcerado. Utilizo o mínimo possível de substrato, tá vendo? Amêndoazinha de Oricuri. Também utilizo a questão dos caroços de siriguela e o vaso de cerâmica. E elas se desenvolvem muito bem. Inclusive, ela já está precisando fazer uns cortes aqui também. E para finalizar, uma outra Laelia grandis, né? Muito bem de saúde, muito bem obrigada, como diz o ditado, né? E inclusive vem até uma coleguinha aqui, uma perereca, não sei se está dando para, se está pegando no vídeo, né? Uma pererecazinha que me acompanha, né? Algumas delas me acompanham lá eu digo na proteção das orquídeas. São minhas companheiras lá. E está muito saudável, tá vendo? E o mesmo cultivo. Casca de coco, oricuri, caroços de siriguela e o resto de casca, de folhas que cai aqui dentro. E isso é que proporciona, né, um ambiente adequado, juntamente com os restos dos pseudobulbos e até resto das flores, aí cai aí dentro e isso acaba, né, proporcionando um ambiente adequado para que elas possam se desenvolver. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês neste momento em relação a substrato é justamente isso. Tem alguns outros substratos também que eu utilizo para fixar as orquídeas, que não está aqui nesse momento, mas que também eu utilizo, como por exemplo, telhas, blocos. Tudo isso serve para você estar, né, cultivando orquídea, né? Mas para poder você chegar a esse nível, você precisa, digamos assim, ser um orquidófilo ou ser um cultivador pesquisador. Você precisa pesquisar para que você, de fato, veja, consiga perceber se a orquídea vai se desenvolver muito bem naquele ambiente ou não. Então, é preciso muita cautela justamente para poder você não perder a sua planta. Então, no mais, pessoal, era isso, entendeu? Qualquer dúvida, né?
continuo dizendo, qualquer dúvida, podem perguntar, que na medida do possível eu estarei respondendo. Podem compartilhar, podem dar sugestão, eu agradeço. E isso só vai fazer o meu canal a crescer e atingir positivamente mais pessoas, né? Vai contribuir, né? Eu espero que contribua, né? Para que as pessoas possam estar cultivando as suas plantas. E aí, só para terminar, né, e para eu não esquecer, é óbvio que esses substratos que eu utilizo é levando em consideração o ambiente que eu moro. Agora, se a pessoa, como eu já falei, né, se a pessoa, no outro vídeo, se a pessoa mora num ambiente num apartamento, ambiente, digamos assim, em pequenos espaços, que não tem nem essas outras possibilidades, de casca de árvores caindo, folhas, fezes de pássaro, então aí é melhor que vá para outras formas de cultivo, né? Utilizando substratos, o substrato que você achar mais adequado, fertilizantes, entendeu? Então, o importante de tudo isso é que, independente da forma de cultivo, né, dá para, digamos assim, a gente manter esse nosso hobby tão bonito que é o cultivo de orquídea. Muito obrigado, pessoal!